Há momentos em que a clareza de uma mente ordenada e compreensiva é como uma brisa fresca que passa e alivia a opressão de emoções confusas e escaldantes. Quando precisamos assumir uma atitude racional na vida, certamente iremos precisar ponderar os fatos com calma e precisão, de modo a permitir que haja um verdadeiro entendimento. Pensamentos excessivamente emocionalizados são como a umidade, se infiltrando e corroendo nossas melhores intenções. Uma dose de racionalidade é sempre bem-vinda quando há excesso de emocionalismo no ar. Nesta sexta-feira, 17 de dezembro de 2016, estabeleça limites claros à sua vida. Elas possibilitam intercâmbios inteligentes. Na verdade, somos todos atores no grande cenário do mundo, como nos ensina Stanislavski. O ator não deve imitar os gestos do avarento, mas sim sentir a avareza dentro de si, porque dessa maneira sua atuação seria perfeitamente natural e convincente. Como na complexidade do cotidiano, somos obrigados a representar muitos papéis. Neles, para que o espetáculo da vida flua. Se atuarmos de fora, sem captar a essência do personagem, só conseguiremos que o grande ator e diretor russo Stanislavski dizia aos seus alunos: não acreditei. Você não me convenceu. Eu sou Jonas Luiz da Silva, vírgula de Capuí. Eu estou aqui de volta para dar continuidade àquela história do apóstolo ateu sobre o Jesus histórico. Se você não viu a parte primeira, volte e assista, senão você vai ficar perdido no capítulo 2, porque eu e o Rabino estávamos nessa discussão em plena 1968 no navio de luxo Ananeri rumo a Manaus, uma discussão sobre o Jesus histórico, quando o navio inteiro, com 3.000 passageiros, parou para ouvir essa inusitada discussão sobre a existência de Jesus histórico, que está publicada na minha obra autobiográfica, Hipocrensia. Você lembra como eu terminei o capítulo? Eu disse no final do capítulo, e quando o navio Ananeri apitou pela segunda vez, parecia que a multidão estava hipnotizada. Eu tivera o meu dia de profeta quando uma senhora soltou a língua em meio ao silêncio, como se fosse um murmúrio. E ela disse: meu Deus, ele está possuído por uma legião de demônios. Naquele instante eu continuava a discorrer e sobre a história do cristianismo, como se eu tivesse decorado um livro apócrifo. Os primeiros cristãos estavam também cientes do nome bem pandeira para Jesus. O filósofo pagão Celso, que foi famoso pelos seus argumentos contra o cristianismo, revelou em 178 d.C. que tinha ouvido de um judeu que a mãe de Jesus, Maria, tinha se divorciado do seu marido, um carpinteiro, depois de ter provado que ela era uma adúltera. Ela teria vagueado com vergonha e deu à luz a Jesus em segredo.
Seu verdadeiro pai era um soldado chamado Panteras. De acordo com o escritor cristão Epifânio, 315, 403 d.C., o apologista cristão Origem, 185 a 254, tinha afirmado que Panter era o apelido de Jacó, pai de José, padrasto de Jesus. É bom que se diga que a afirmação de Origem não é baseada em nenhuma informação histórica. É puramente uma conjectura cujo objetivo era explicar a história de Panteras de Celso. Essa história também não é histórica. A revelação de que o nome da mãe de Jesus era Maria e de que o seu marido era um carpinteiro é tirada diretamente das crenças cristãs. A afirmação de que o pai verdadeiro de Jesus se chamava Panteras é baseada numa tentativa de reconstruir a forma original de Pandeira. Esta reconstrução foi provavelmente influenciada pelo fato do nome Panteras ser encontrado entre os soldados romanos. Nessas alturas, uma senhora se ajoelhou e rezou o Pai Nosso, sendo seguida por todos os presentes. O rabino não se conformou, porque então as pessoas acreditavam que a mãe de Jesus era chamada Maria e o seu marido chamava-se José. Perguntou ele. Por que e que os não cristãos acusavam Maria de ser uma adúltera, enquanto os cristãos acreditavam que ela era virgem? Perguntou indignado o rabino. Enquanto as pessoas ouviam aquela conversa cada vez mais espantadas. O nome José, para o nome do padrasto de Jesus, é facilmente e muito fácil de explicar. O movimento Notziri era particularmente popular entre os judeus samaritanos, enquanto os fariseus estavam à espera de um Messias que seria um descendente de Davi. Os samaritanos queriam que Messias que viesse restaurar o reino nortenho de Israel. Os samaritanos enfatizavam a sua descendência parcial das tribos de Efraim e Manassés, que desconheciam do Torá, José da Torá. Os samaritanos consideravam como sendo Binei Yosef, que é filho de José. E como acreditavam que Jesus tinha sido seu Messias, teriam assumido que era um filho de José. A população de língua grega, que tinha pouco conhecimento do hebreu e das verdadeiras tradições judaicas, poderia facilmente ter mal entendido este termo e presumir que José era o nome verdadeiro do pai de Jesus. Esta conjectura é corroborada pelo fato de que, de acordo com os evangelhos segundo São Mateus, o pai de José se chama Jacó, tal como o José da Torá. Mais tarde, outros cristãos que seguiam a ideia de que o Messias seria um descendente de Davi, tentaram seguir o curso de José até Davi. Chegaram às duas genealogias contraditórias para ele, uma registrada no Evangelho segundo São Mateus e outra no Evangelho segundo São Lucas. Quando a ideia de que Maria era virgem desenvolveu, o mítico José foi relegado para a oposição de ser simplesmente o seu marido e o padrasto de Jesus. Para se perceber de onde a história de Maria veio, teremos que nos virar para outro personagem histórico que contribuiu para o mito de Jesus.
e que é bem-estada. Toda a informação que temos sobre bem-estada advém novamente da Tozefa e do Baraítas. Ainda há menos informação sobre ele do que Yeshua. Algumas pessoas acreditavam que ele tinha trazido encantamento do Egito numa corte da sua carne. Outros pensavam que ele era um louco. Ele era um trapaceiro e foi apanhado numa emboscada sendo apedrejado em Lorde. Do Tozefa, bem-estada, é chamado Ben-Sotera ou Ben-Sitera. Sotera parece ser a forma hebreu-aramaico do nome grego Soteros. As formas Sitera e estada parece ter surgido com mais interpretações e erros de soletração, iod, substituindo o Vav e o Dalet substituir Reish. Como havia tão pouca informação acerca do bem-estada, muitas conjecturas surgiram sobre quem ele era. É conhecido que Gemara, que ele era confundido com Yeshua. Isto provavelmente resultou no fato de que ambos foram executados por ensinamentos traidores e estarem associados à feitiçaria. As pessoas que confundiam bem-estada com Yeshua tiveram que explicar o porquê dele também ser chamado Ben-Pandeira. Como o nome estada se parece com a expressão aramaica estada da, que significa ela desencaminhou-se, pensou-se que estada se referia à mãe de Yeshua e que ela era uma adúltera. Consequentemente, as pessoas começaram a pensar que Yeshua era filho legítimo de Pandeira. Estas ideias são de fato mencionadas e são provavelmente mais antigas lá do Gemara. Como bem-estada viveu nos tempos romanos e o nome Pandeira se assemelhava com o nome Panderas, encontrado entre os soldados romanos, assumiu-se que Pandeira tinha sido um soldado romano que morava em Israel. Isto certamente explica a história mencionada por Celso. Tozefa menciona um caso famoso de uma mulher chamada Miriam Bate Bilgar, que casou com um soldado romano. A ideia de que Yeshua tinha nascido de uma mulher judia, que tinha sido um caso de um soldado, provavelmente resultou na confusão entre a mãe Yeshua e esta Miriam. O nome Miriam, é claro, a forma original do nome Maria, é de fato conhecida através do Gemara, que algumas das pessoas que confundiu Yeshua com bem-estada acreditavam que a mãe de Yeshua era Miriam, a cabeleira de mulheres. Rapaz, a mulher gritou: "Você blasfema contra o nome da mãe de Jesus!" Gritou esta senhora no meio do povo. Não estou afirmando que essa história é verdadeira. A história de que Maria, Miriam, mãe de Jesus, era uma adúltera, não era aceita pelos primeiros cristãos. No entanto, a história da virgem que deu à luz foi provavelmente inventada para limpar o nome de Maria. Os primeiros cristãos não inventaram isto do nada. Histórias de virgem que dava à luz eram comuns nos mitos pagãos. As seguintes personagens mitológicas eram tidas como nascidas de virgens fecundadas divinamente: Rômulo e Remo, Perseu, Zoroastro,
Mitra, Osíris Aion, Agdisti, Atis, Tamuz, Adonis, Coribas, Dionísio. As crenças pagãs em uniões entre deuses e mulheres são consideradas, se elas eram virgens ou não, isso não interessava, e ainda mais era muito comum. Acreditava-se que muitas personagens da mitologia pagã eram filhas de pais divinos e mães humanas. A crença cristã de que Jesus era filho de Deus, nascido de uma virgem, é típica de uma superstição grego-romana. O filósofo judeu Filon de Alexandria, de 25 a.C. a 50 d.C., avisou contra a superstição bastante divulgada da crença de união entre homens e deuses, mulheres humanas que retornavam a mulher a um estado de virgindade. O deus Tamuz, adorado pelos pagãos no norte de Israel, era dado como nascido da virgem Mirra. O nome Mirra assemelha superficialmente a Míria, Maria, e é possível que esta particular história de uma virgem que deu à luz tenha influenciado a história de Maria mais que as outras. Tal como Jesus, Tamuz foi sempre chamado Adon, que significa Senhor. A personagem Adonis da mitologia grega é baseada em Tamuz. A relação entre Jesus e Tamuz vai mais longe do que isso. A ideia de que Maria tinha sido uma adúltera nunca desapareceu completamente da mitologia cristã. Em vez disso, a personagem de Maria foi dividida em duas. Maria, a mãe de Jesus, que se acreditava ser uma virgem, e Maria Madalena, que se acreditava ser uma mulher de uma fama. A ideia de que a personagem de Maria Madalena é também derivada de Míria é mítica. A mítica mãe de Exu. É corroborada pelo fato de o estranho nome Madalena se assemelhar claramente ao termo aramaico Magdala Niaya, que significa cabeleira de mulheres. Como já mencionei, acreditava-se que a mãe de Yeshua era Míria, a cabeleireira de mulheres, porque os cristãos não sabiam o que o nome Madalena significava. Mais tarde, conjecturaram que isso significava que ela tinha vindo de um lugar chamado Magdala, a oeste do lago de Queneret. A ideia das duas Marias assentava bem na forma pagã do pensamento. A imagem de Jesus sendo seguido pelas duas Marias lembra bastante Dionísio sendo seguido por Deméter e Perséfone. A Gemara também contém uma lenda muito interessante acerca de Yeshua, que tentando elucidar o Beraitas, que diz que o Rabi Yeshua ben Paiá repeliu Yeshua. A lenda afirma que quando o rei Asmoneu Alexandre Janeus estava a matar os fariseus, o Rabi, Yeshua e Yeshua fugiram para o Egito. Quando voltaram, chegaram a uma estalagem, que a palavra aramaica significa acansaia, tanto significa estalagem como estaladeiro, e o Rabi Yeshua observou o quão bela era a estalagem, referindo-se a ela. E também referindo-se à estaladeira. Replicou que os olhos dela eram muito estreitos. O Rabi Yeshua zangou-se bastante com o Yeshua e excomungou-o. Yeshua pediu que perdoasse muitas vezes, mas o Rabi Yeshua não o perdoava. Uma vez, quando o Rabi Yeshua estava a recitar o Shema, Yeshua veio ter com ele. O Rabi fez um sinal de que devia esperar. Yeshua não entendeu e pensou que estava sendo rejeitado novamente. Ele zombou do Rabi,
fez um tijolo e adorou. O Rabi disse para ele se arrepender, mas ele recusou, dizendo que tinha aprendido com ele que alguém que perca e leve muitos pecados não é dado a oportunidade de aprender. Essa história, que começa com os eventos da estalagem, é bastante semelhante com uma outra lenda em que o protagonista não é o Rabi, mas o seu discípulo, o Ben Tabai. Nesta lenda, o Rabi é nomeado. Pede-se então, questiona do Rabi, se ele foi realmente ao Egito ou não. É possível que ele tenha sido confundido com algum outro discípulo do Rabi. A confusão pode ter resultado de ele ser confundido com o Ben Estada, que tinha regressado do Egito. Por outro lado, o Rabi poderia ter mesmo fugido para o Egito e regressado, e isto, o seu turno, poderia ter contribuído para a confusão entre Yasu e Ben Estrada. Qualquer que seja o caso, a começar que tenham fugido para o Egito para escapar à matança de um rei cruel, parece ser a origem da crença cristã de que Jesus e a sua família fugiram para o Egito para escapar ao rei Herodes. Como os primeiros cristãos acreditavam que Jesus tinha vivido nos tempos romanos, é natural que tenham confundido o rei cruel que tinha querido matar Jesus com Herodes, pois não havia outros reis cruéis adequados durante o período romano. Yeshua era adulto no tempo de que os rabis fugiram de Alexandre e Janeus. Nesse momento, aquela plateia parecia hipnotizada. O rabino estava muito admirado com a admiração, com a sabedoria daquele jovem, embora não concordasse com absolutamente nada, nem entendesse o que é que ele estava falando. Por isso, ele indagou: por que os cristãos acreditavam que Jesus e sua família tinham fugido para o Egito quando Jesus era uma criança? E por que os cristãos acreditavam que o rei Herodes tinha ordenado que todas as crianças até 2 anos nascidos em Belém fossem mortas? Nesta hora, eu olhei para o rabino com um ar de satisfação. Para mim, é como se eu estivesse no auditório de uma grande universidade respondendo para uma plateia de estudantes sedenta por conhecimento. Respirei fundo e continuei. Para responder a estas questões, temos novamente de recorrer à mitologia pagã. O tema de uma criança divina ou semidivina, que é temida por um rei cruel, é muito comum na mitologia pagã. A história usual é que o rei cruel recebe uma profecia de uma certa criança que vai nascer e vai usurpar o seu trono. Em algumas histórias, a criança nasce de uma virgem e usualmente é filha de um deus. A mãe da criança tenta escondê-lo. O rei normalmente ordena a matança de todos os bebês que possam ser o profetizado rei. Exemplo de mitos que seguem este enredo são as histórias do nascimento de Rômulo e Remo, Perseu, Krishna, Zeus, Édipo. Apesar dos estudiosos do Torá não gostarem de admitir, a história do nascimento de Moisés também se assemelha muito a estes mitos.
alguns dos quais afirmam que a mãe pôs a criança no cesto e colocou no rio. Existem provavelmente várias histórias destas circulando na época. O mito cristão da matança dos inocentes por Herodes é simplesmente uma versão cristã deste tema. Herodes teria morrido, inclusive, 4 anos antes destes acontecimentos. O enredo era tão conhecido que um sábio, Midrash, não resistiu e usou em um relato apócrifo do nascimento de Abraão. Os primeiros cristãos acreditavam que o Messias iria nascer em Belém. Esta crença é baseada numa má interpretação de Miqueias 5.2, que simplesmente nomeia Belém como cidade onde a linhagem daviniana começou. Como os primeiros cristãos acreditavam que Jesus era o Messias, eles automaticamente acreditaram que ele tinha nascido em Belém. Por que os cristãos acreditavam que ele tinha vivido em Nazaré? Perguntou o rabino. O jovem respondeu. A resposta é simples. Os primeiros cristãos de linha grega não sabiam o que a palavra nazareno significava. A forma primitiva grega desta palavra, Nazoraios, que deriva de Natzariá, o equivalente aramaico a hebreus Notziri. Lembre-se que Yehá Notziri é o original hebreu para Jesus, o Nazareno. Os primeiros cristãos conjecturaram que Nazareno significava uma pessoa de Nazaré. E assim assumiu que Jesus tinha vivido em Nazaré. Ainda hoje os cristãos confundem as palavras hebraicas Notziri, nazareno cristão, Notzarite, nazareno natural de Nazaré, Nazi, Nazarite, todas as quais têm significados completamente diferentes. A informação do Talmud, que contém o Baraítas e o Gemara, acerca de Yoshua ben Estado, é tão danosa para o cristianismo que os cristãos sempre tomaram medidas drásticas contra ela. Quando os cristãos descobriram a informação, tentaram imediatamente apagá-la, censurando o Talmud. A edição de Basileia do Talmud, 1578-1580, tinha todas passagens relacionadas com Yeshua ben Estada, apagadas pelos cristãos. Ainda hoje, as edições do Talmud usadas pelos doutores cristãos não têm estas passagens. Durante as primeiras décadas do século XX, ferozes batalhas acadêmicas irromperam violentamente entre estudiosos cristãos e ateus acerca das verdadeiras origens do cristianismo. Os cristãos foram forçados a enfrentarem evidências talmúdicas. Não podiam ignorar mais isso e assim, em vez disso, decidiram atacá-lo. Afirmaram que Yeshua talmúdico era uma distorção do Jesus histórico. Afirmaram que o nome Pandeira era simplesmente uma tentativa hebraica para pronunciar a palavra grega para virgem, Partenos. Apesar de haver uma aparência superficial entre as palavras, temos de notar que para Pandeira derivar de Patenos, o N e o R têm de trocar de posições. No entanto, os judeus não tinham nenhum impedimento linguístico que causasse isto. A resposta cristã é que possivelmente os judeus alteraram propositadamente a palavra Partenos para nomes panteras.
encontrado na história de Celso. Ou para Panteros, que significa pantera, a bandeira, que é derivado da palavra deliberadamente alterada. Este argumento também é falho, pois a terceira consoante da palavra partenos, alterada e inalterada, é teta. Esta letra é sempre traduzida pela letra hebraica tal, cuja pronúncia durante os tempos clássicos muito se assemelha à letra grega, contudo o nome pandeiro nunca é soletrado com tal, mas como um dalete ou um tete, que mostra que a forma original grega tinha um delta como sua terceira consoante e não um treta. O argumento cristão pode-se também voltar contra si. Talvez os cristãos deliberadamente alterassem panteras para partenos, quando inventaram a história da virgem que deu à luz. Também é de notar que a semelhança entre panteras ou panteros é muito menor quando escrita em grego, pois na formação original grega as suas segundas vogais são completamente diferentes. Por outro lado, os cristãos também não aceitaram que Maria Madalena estivesse ligada a Míria, a alegada mãe de Exu, no Talmud. Eles argumentaram que o nome Madalena significa uma pessoa de Magdala, e que os judeus inventaram Míria, a cabeleira de mulheres, Magdala Nijaya, ou para zombar dos cristãos, ou porque eles próprios se equivocaram quanto ao nome Madalena. Este argumento também é falso. Primeiramente, ignora a gramática grega. O grego correto para o de Magdala é Magdales, e o grego correto para uma pessoa de Magdala é Magdalaios. A raiz grega original para Magdalena é Magdalene, com N distinto, mostrando que a palavra não tem nada a ver com Magdala. Em segundo lugar, Magdala só obteve seu nome após os evangelhos terem sido escritos. Além disso, era chamada Magadã ou Dalmatá, apesar de Magdã ter um N, falta-lhe o O e o L, e portanto não pode ser derivado de Magdalena. De fato, a comunidade cristã alterou o nome para Magdala, a ruína desta área, porque acreditava que Maria Madalena tinha vindo de lá. Os cristãos também afirmam que a palavra Notziri significa uma pessoa de Nazaré. Isto é, claro, falso, pois a palavra hebraica para Nazaré é Natzarati, e uma pessoa de Nazaré é Natzarati. O nome Notziri não tem a letra tal de Natzarati, e assim não pode derivar daí. Os cristãos argumentam que talvez o nome aramaico para Nazaré fosse Natzarar, ou Natzarira, como é moderno o nome árabe, que explica o tal que falta a Notziri. Isto também não tem sentido, pois a palavra aramaica para alguém de Nazaré seria Natzaratia, ou Natzaratia, com tal, pois a terminação feminina a tornar-se-á ati, quando o sufixo ia é adicionado. E além do mais, a forma aramaica não seria usada em hebreu. Os cristãos também apareceram com outros argumentos variados que podem ser desmascarados, uma vez que eles confundem as palavras hebraicas Notziri e Nazir
ou ignora o fato de Notziri é a primitiva forma da palavra Nazareno. Para resumir, todos os argumentos cristãos foram baseados em mudanças fonéticas e formas gramaticais impossíveis e que foram desmistificadas. Além do mais, apesar das lendas na Gemara não possam ser tidas como fatos, a evidência do Baraítas e do Tosefo leva-nos diretamente até Yoroshua ben Paraiá. Enquanto que a evidência do Baraítas e do Tosefo a respeito de bem-estada leva-nos até ao Rabi Eliezer ben Ricanos e seus discípulos que foram contemporâneos de bem-estada. Consequentemente, esta evidência pode ser encarada como historicamente certa. Por esta razão, os cristãos modernos não mais atacam o Talmud, mas em vez disso, negam qualquer relação entre Jesus e Yeshua ou bem-estada. Eles desmistificam as similaridades como puras coincidências. No entanto, ainda tem de se estar atento aos fatos e aos falsos ataques contra o Talmud, pois muitos livros cristãos ainda os mencionam e podem ressurgir tempos em tempos. Muitas partes da história de Jesus não são baseadas em Yeshua ou bem-estada. A maior parte das denominações cristãs afirma que Jesus nasceu em 25 de dezembro. Ora, originalmente, os cristãos orientais acreditavam que ele tinha nascido no dia 6 de janeiro. Os cristãos armênios ainda seguem esta primitiva crença, enquanto muitos cristãos consideram que essa é uma data da visita dos Reis Magos. Como já foi dito anteriormente, Jesus foi provavelmente confundido com Tamuz, nascido da Virgem Mirra. Sabe que nos tempos romanos, os Tamuz, Aion e Osíris eram identificados. Dizia-se que Osíris Aion tinha nascido da Virgem Geba a 6 de janeiro. E isto explica a data primitiva para o Natal. Gebe era às vezes representada como uma vaca sagrada e o seu templo era um estábulo, que é provavelmente a origem da crença cristã de que Jesus nasceu num estábulo. Embora alguns possam pensar que esta afirmação é forçada, é tido como um fato que algumas facções primitivas cristãs consideravam Jesus e Osíris nos seus escritos. A data 25 de dezembro para o Natal era originalmente a data pagã do aniversário do Deus Sol, cujo dia da semana é ainda conhecido como Sunday. O halo de luz, que é usualmente mostrado e mostra a face de Jesus, de seus santos cristãos, é outro conceito tirado do Deus Sol. Aí a mulher gritou do meio da multidão: você realmente está sendo inspirado pelo diabo. Inspirado pelo diabo, resmungou a beata, que parecia ter acordado de um transe. Mas o que eu respondi? A beata sobre o diabo: você só vai saber no capítulo 3 de amanhã. Eu sou Jonas Luiz da Silva, de Capuí. Me aguarde amanhã para continuar essa história. Eu tive um problema técnico aqui em relação ao meu equipamento. Eu estava gravando, que era com a GoPro, ela caiu aqui e não funcionou mais.
e eu tive que usar a outra câmera para continuar a minha promessa de gravar um vídeo todos os dias pelo restante dos 50 anos da minha vida.